Fala pessoal do curso inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e essa é a primeira lição do Vocabulary Booster, as nossas lições focadas em Anki, focada no aprendizado de frases e focadas em aumentar drasticamente o vocabulário de vocês. Essa é a nossa primeira lição do Vocabulary Booster, a gente vai ter muitas ao longo do nosso curso. Vocês já tiveram nesse primeiro módulo 1 uma lição de texto, vocês já aprenderam o método dos textos com áudio, a técnica, já tiveram uma lição de texto do My Lord Bag of Rice Part 1, a gente já teve também o cronograma de estudos e as lições sobre o Anki. Agora a gente vai entrar na parte das frases sobre o Anki e eu vou passar aqui para vocês várias frases que vocês vão colocar no Anki de vocês. Então, antes de entrar na aula de hoje, nessa primeira lição, com o tempo você vai acostumar com as aulas do Vocabulary Booster, tá? Essa é Lesson 1, lição número 1, tá? Mas deixa eu explicar rapidinho como é que funciona mais ou menos o organograma, o cronograma do nosso curso em geral. Então, toda vez que a gente estudar, deixa eu pegar aqui o nosso quadro negro, nosso bloco de notas, todas as vezes que a gente estudar um texto com áudio, então toda vez que a gente estudar um texto com áudio, tá? Texto com áudio. Então, por exemplo, agora a gente estudou essa semana, né, nesse módulo, o My Lord Bag of Rice Part 1. Então, a gente estudou esse texto, vai ter um cronograma, vocês têm que estudar esse texto com a aula, vocês têm que treinar o texto, tem lá o cronograma com sessões de leitura e escuta, sessões de escuta e tudo mais. Para acompanhar esse texto junto com cada texto de estudos, a gente vai ter uma lição do Vocabulary Booster. Então, por exemplo, para o My Lord Bag of Rice, lição 1, a gente vai ter uma sessão de Vocabulary Booster, ou seja, uma aula em que eu passo várias frases para vocês colocarem no Anki de vocês, que nem vocês aprenderam a usar o Anki nas aulas anteriores. Então não é assim, você não vai pegar as frases do texto, né, do My Lord Bag of Rice e vai colocar no Anki. Não, o texto tá lá, você estuda ele, você faz o treinamento, segue o cronograma. No Anki você coloca as frases que eu vou ensinar para vocês aqui no Vocabulary Booster, por isso que chama Vocabulary Booster, né? É o propulsor, o impulsionador de vocabulário, e aí a gente vai seguindo as lições. Então vai ser sempre nesse formato, para cada texto, uma lição de Vocabulary Booster. Tudo bem? Outra coisa muito legal, vocês vão ver aqui, deixa eu pegar, aqui embaixo desse vídeo, vocês vão ver que vai ter para download o PDF com todas as frases que eu vou passar aqui. O que eu recomendo que vocês façam? Que primeiro de tudo, você faça o download desse PDF para você ter ele no seu computador, você poder acessar ele. Então vai aqui embaixo, faz o download, tá? Lembrando, para fazer o download, eu já passei essa dica na aula do My Lord Bag of Rice, mas vou passar de novo, porque enfim, a gente está no módulo 1, é bom a gente se familiarizar. Se você estiver clicando no download e ele não está baixando o arquivo, ele está abrindo o arquivo no seu computador, faz o seguinte, clica no link de download, que vai estar aqui embaixo, clica no link com o botão direito do mouse. Não, em vez de simplesmente clicar normalmente, clica com o botão direito, vai abrir várias opções aí no seu computador, diferentes das que estão aqui, porque aqui está no meu computador, e uma dessas opções provavelmente vai ser essa aqui, ó, salvar link como. Aí você clica nessa opção e você consegue fazer o download do PDF, que é exatamente esse PDF que eu tô vendo aqui, que eu tô mostrando pra vocês, onde estão todas as frases que vão pro Anki. Uma coisa que eu recomendo é que você siga aqui junto comigo e conforme eu passo as frases aqui pra você, você vá adicionando essas frases no seu Anki. Em vez de você ver toda a aula e depois adicionar as frases, você pode junto comigo aqui abrir o seu Anki e adicionar. Então o que você pode fazer? Você pode pegar, enquanto eu dou a aula aqui pra você pode imprimir material para acompanhar, abrir o seu Anki. Então você abre o seu Anki, deixa ele aberto aqui, eu tô abrindo o meu aqui do lado, então você vai abrir o seu Anki, você vai clicar em adicionar, para adicionar frases no seu deck, né? Você pode clicar no seu deck, e aí clica em adicionar, vai abrir a janelinha de adicionar, e aí você usa aqui, conforme eu for explicando as frases, você já vai adicionando essas frases no seu Anki, beleza? Vamos lá então, Vocabulary Booster Lesson 1, deixa eu aumentar o texto aqui. Uma coisa que vocês vão ver que é muito legal nessas lições de Vocabulary Booster é que esse vocabulário aqui, as estruturas, todas as frases que eu vou passar aqui para vocês, todas elas são derivadas do nosso texto. Então não são assim frases completamente aleatórias, não. São frases baseadas em estruturas que você está vendo lá no texto correspondente. Então, por exemplo, você estudou o My Lord Bag of Rice
Part 1, primeira parte. A gente vai pegar estruturas do My Lord Bag of Rice e vamos usar essas estruturas como base para passar frases para vocês. E vocês vão ver que no arquivo vai ser bem interessante. Então, o arquivo vai ser sempre assim, ó. Começando, você vai ter aqui uma frase, tem aqui um trecho do My Lord Bag of Rice que vocês estudaram. Então, por exemplo, tem esse trecho. A brave warrior, known to all as. Então, eu me baseei nessa estrutura aqui, known to all as, que significa conhecido por todos, para ensinar algumas frases para vocês. E neste caso, nessa primeira parte, eu quero ensinar algumas frases com o verbo know, que significa conhecer, em outros contextos significa saber, tá? Então, know é conhecer ou saber, e eu vou passar algumas frases aqui para vocês. Então, por exemplo, essa frase aqui, ó. All I know. All I know. Vamos aumentar um pouquinho mais? Vamos aumentar um pouquinho mais. Aí, para ficar, pra vocês conseguirem ver bem, tá? Então, por exemplo, all I know... Ops, eu acho que eu aumentei demais. Pera aí. Vamos lá. 300 e... Vamos deixar no 400 aí. 400 é legal. Tá. Então é o seguinte. All I know significa tudo que eu sei. All é tudo. I é eu. Know é saber ou conhecer. Então quando você fala all I know, você está falando tudo que eu sei. E aí o que você faz? Muito simples. Você pega essa frase, eu vou mostrar aqui de exemplo. Você pega o all I know, você copia ela. Vai lá no seu Anki e adiciona. Então você vai colocar no seu Anki, all I know. Você vai colocar no back, lá, né, a tradução, tudo que eu sei. Você vai inserir o áudio igualzinho eu te ensinei lá na aula, né, sobre como baixar o Anki, fazer tudo. Então vamos colocar o áudio aqui do all I know. Vamos lá. All I know. All I know. Ele deu uma cor. All I know. All I know, beleza? All I know. Ó, inserimos o áudio e aí você insere isso no seu Anki. E é assim que você vai fazer, né? Próxima frase que você vai inserir com o verbo know é I know a lot about him. I know a lot about him significa eu sei muito sobre ele. I know, eu sei. A lot é muito, tá? A lot, muito. About him é sobre ele. Então você vai pegar essa frase, não tem mistério. Lembrando, tudo que você insere no seu Anki, você tem que estudar antes. Você não pode simplesmente ir colocando no Anki assim na moda louca. Não, então a gente está estudando aqui, por mais que seja um estudo rápido, a gente está estudando, está aprendendo. Então, all I know about him. Você coloca no seu Anki, all I know about him, né? Eu sei muito sobre ele, a lot about him. E você pode, inclusive, se você quiser, destacar. Por exemplo, ó, aqui eu quero aprender, eu quero focar no I know, eu sei. Então você pode marcar aqui e, por exemplo, usar aqui as opções de negrito, itálico, ó. Vou colocar em negrito. Coloquei o I know em negrito. É uma opção, também é um extra, você pode fazer ou não fazer. Vamos marcar aqui, eu sei, muito legal, tá? E vamos colocar o arquivo de áudio. I know a lot about him, ó. I know a lot about him. I know a lot about him. Beleza, inserimos. E aí você vai seguindo essa mesma lógica, tá? Claro, eu não vou inserir todas aqui no Anki, mas você vai inserindo aí no seu Anki. Outra frase aqui no negativo. I don't know. I don't know. Significa eu não sei. I don't know. Eu não sei. Então, 3 frases aqui. Vocês vão ver, eu peguei... Como é que eu fiz? Eu peguei uma estrutura lá do My Lord Bag of Rice, peguei o verbo known, que aparece lá aparece como known, né, conhecido, known to all. Mas eu peguei uma estrutura do texto que vocês já estudaram, que vocês já estão familiarizados com isso, e derivei várias frases para a gente estudar no nosso Anki, e com isso a gente vai aumentando cada vez mais o nosso vocabulário e o nosso conhecimento do inglês. É a combinação do estudo dos textos com áudio com o estudo de centenas de frases através do Anki, ok? Vamos lá então. Próximas frases que a gente vai ver. Agora a gente vai ver um pouquinho de frases com a estrutura there is. There is, a gente estudou isso bastante lá na aula do My Lord Bag of Rice. There is significa, né? There is significa existe. Pode ser também o nosso tem alguma coisa. There is, é o there is. Muito usada, estrutura muito usada no inglês, você tem que saber. Vamos ver os exemplos. Se você falar there is milk in the fridge. Quer dizer, tem leite na geladeira ou há leite na geladeira. Milk é leite. Fridge é geladeira, refrigerador. Então, milk in the fridge é dentro da geladeira, na geladeira. Então, quando você fala there's milk in the fridge, você está falando, ó, tem leite na geladeira. Há leite na geladeira. Estrutura simples, mas quando você coloca no seu Anki, você está reforçando o there is, você está reforçando aqui o aprendizado do there is e já aprendendo algumas palavras novas, algumas estruturas novas, como in the fridge, a palavra milk e assim por diante, ok?
E aí você pode, claro, se você quiser destacar, mesma coisa. Se você quiser destacar aqui, ó, você pode, como é que você pode fazer? Você pode colocar as frases aqui no seu Anki. E se você quiser destacar, por exemplo, there is, ó, destaquei o there is ali, aí coloco o áudio, só mais um exemplo aqui. There is milk in the fridge. There is milk in the fridge. E aí você adiciona, ok? Vamos lá, passar para a próxima. There's a good song on the radio. Olha só que legal. There is, existe a good song, uma boa música ou uma música boa, tanto faz. Good song, song é uma música, good song, a good song é uma música boa. On the radio, no rádio. There's a good song on the radio. Tem uma música boa no rádio. Outro exemplo, there's a bird on my window, né? There's a bird, tem um passarinho, existe um passarinho. A bird é um passarinho. On my window. E olha que legal, conforme você vai aprendendo aqui o there is, você vai pegando outras estruturas, como in the fridge, dentro do congelador, né? On the radio, não é in the radio, é on the radio, só que você vai aprendendo de uma forma natural. On my window, na minha janela. Então, isso, né, conforme você for depois revisando no Anki, vai adicionando tudo isso no Anki, você vai aumentando cada vez mais o seu vocabulário. Vamos lá! Próxima estrutura que a gente pegou lá do texto, eu peguei essa estrutura aqui, of how he came to change his name, né? De como ele veio a mudar o nome dele, ou como ele acabou mudando o nome dele. E eu peguei aqui pra gente aprender um pouquinho do verbo came. Na realidade, o verbo é come. O verbo come significa vir, né? E no passado, ele é came, que seria veio. E eu dei alguns exemplos aqui usando a palavra came pra gente aprender. Então vamos lá. Deixa eu até colocar maior aqui. Vamos lá. Exemplos. She came here yesterday. Ó, ela veio aqui ontem. Olha como não tem mistério. A gente estuda rapidinho, compara o português e o inglês e a gente já consegue aprender. She came here. Ela veio aqui. Yesterday. Ontem. Manda pro seu Anki, tá? Próxima frase. I came home late last night. Aqui tem vários elementos legais. Primeiro, I came home é eu vim para casa. Home significa sua casa. Então, quando você fala I came home, você está falando eu vim para casa. Pode ser traduzido também como eu voltei para casa. As duas traduções são aceitáveis porque o sentido é o mesmo. I came home é eu voltei para casa, eu vim para casa. E aí ele fala I came home late. Late significa tarde. Quando você volta tarde da noite, é late. Tá? Não precisa ser necessariamente de noite, mas late é tarde. E aí last night significa noite passada. Night é noite, last é passada. Então quando você fala I came home late, eu vim para casa tarde, last night, você está falando eu vim para casa tarde na noite passada. Aprende, manda pro seu Anki. Próximo exemplo, esse aqui é um pouquinho diferente, fala assim, ó, he came back after a year. Então, he came back after a year. He came back. Back é de volta, tem o sentido de volta. Então, seria mais ou menos assim. Ele veio de volta. He came back. O que quer dizer ele veio de volta? Quer dizer ele retornou. Então, came back, a gente pode traduzir como retornou. He came back. Ele retornou, ele veio de volta. After a year. Isso é depois de um ano. Year é ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A year é 1 ano e after a year é depois de 1 ano. Então, he came back, ele retornou after a year, depois de 1 ano. Pega tudo isso, né? Aprende aqui junto comigo rapidinho, você vê que não tem muito mistério, que a maioria das frases aqui, comparando o inglês e o português, você já aprende e aí manda pro seu Anki, que o Anki vai se encarregar de você fazer as revisões, ok? Vamos lá. Agora, próxima estrutura, tá? A gente pegou lá no texto do Hidesato, onde falava One day he went out in search of adventures. Aquela parte, né? Ele partiu, he went out in search of adventures, em busca de aventuras. E a gente pegou esse went out aqui para explicar um pouquinho. Porque é o seguinte, lá no texto, onde está o nosso bloco de notas. Lá no texto, tá? Essa palavrinha went out foi usada com o sentido de partir, sair de viagem, que é um sentido um pouco fora do comum, digamos assim. Mas normalmente, went out, e went out tá no passado, então normalmente o presente de went out é go out, tá? Go out é o presente, went out é o passado. Normalmente você usa go out com o sentido de você simplesmente sair de casa. Quando você sai de casa, você go out.
Se você saiu de casa, no passado você usa went out. E como esse é o sentido mais usado, eu vou passar aqui algumas frases para vocês usando go out e também uma usando went out com esse sentido mais comum, beleza? Eu sei que no texto vocês aprenderam o sentido de sair de viagem para começar uma jornada, mas tudo bem, o texto fala disso. Mas aqui vamos ver alguns exemplos de go out no uso mais cotidiano, digamos assim, do termo, tá? Então se você falar assim, I go out a lot, você está falando, eu saio muito. A lot, vocês já aprenderam aqui, ó, logo no começo a gente viu I know a lot, eu sei muito about him, eu sei muito sobre esse. Então esse a lot significa muito. Então se você falar I go out a lot, você está falando, eu saio muito. I go out, eu saio, né? Eu saio muito de casa, esse é o sentido. I go out, eu saio. A lot, muito. I go out a lot. Eu até botei aqui, ó, se você quiser inserir no Anki, ó, go out, sair para eventos sociais. Você pode inserir assim no Anki. Você pode pegar essa frase, olha só, colocar no Anki, você pode marcar go out aqui, se você quiser, marcar em negrito. Pode pegar a resposta. Na resposta, se você quiser colocar algum tipo de explicação, também é válido. Então, eu saio muito. E aí você coloca aqui embaixo, por exemplo, em itálico, por exemplo, go out, sair para eventos sociais, para te ajudar caso você esqueça. Só caso você esqueça, né? Que daí você olha a resposta e estuda de novo. Então, go out, I go out a lot, eu saio muito, tá? No sentido de sair de casa para ir em eventos sociais. Se você falar assim para alguém, let's go out to eat tonight, você tá falando, vamos sair para comer hoje à noite. Go out to eat. Eat é comer. Então, se você falar, quando você usa go out to eat, isso aqui é sair para comer, né? Go out to eat, sair para comer. Então, se você falar assim, sabe o let's é vamos, let's go, vamos lá. Se você falar let's go out to eat, você está falando vamos sair para comer tonight. Tonight é hoje à noite, né? Let's go out to eat tonight. Vamos sair para comer hoje de noite. Aprende aí, manda pro seu Anki, ó. Coloquei mais uma ressalva aqui, se você quiser colocar também go out to eat, sair para comer, pode colocar no seu Anki, não tem problema nenhum, ok? Vamos lá. E aqui, olha só, para terminar os exemplos de go out, eu coloquei he went out at 7. Ele saiu, went out, sentido de sair de casa, às 7 horas. É assim que você fala. He went out, aqui tá no passado, ele saiu. He went out at 7. Ele saiu às 7. Tranquilo, é assim que fala at 7, não fala só 7, tá ótimo. He went out at 7. Ele saiu às 7. Aprende tudo. Manda tudo aí pro seu Anki, ok? Vamos lá. Próxima estrutura que a gente vai ver aqui no Vocabulary Booster Lesson 1 é a estrutura because he had, tá? Eu peguei essa parte aqui do texto que fala because he had the nature of a warrior e eu quis explorar um pouquinho esse because he had, porque ele tinha ou porque ele teve, tá? Então vamos explorar, eu peguei algumas frases aqui usando mais ou menos essa estrutura para vocês fixarem. A primeira frase, ela é um pouco longa, talvez no início cause um pouco aí de problema para você conseguir lembrar, mas logo que você fizer algumas repetições eu tenho certeza que você já não vai mais esquecer dela. E a frase é essa aqui, ó. I'm a success today. Então, eu sou um sucesso hoje. Eu sou, né? Eu sou um sucesso hoje. I'm a success today. Eu sou um sucesso hoje. Because I had. Porque eu tive. E aí ele vai falar a friend, um amigo, who believed in me. Um amigo que acreditou em mim. Então, se você olhar palavra por palavra, comparando com o português, você vê que a frase é fácil. I'm a success today. Eu sou um sucesso hoje. Because I had, porque eu tive a friend who believed in me. Um amigo que acreditou em mim. Então, compara bem ela aqui, fala algumas vezes em voz alta e aí depois coloca no seu Anki que eu tenho certeza que você não vai esquecer e já vai aprender. Olha as frases, primeira aula você já está aprendendo essas frases um tanto complexas, tá? E a estrutura que a gente está focando é essa aqui, ó. Because I had, né? Aqui é because he had, porque ele teve. Because I had, porque eu tive. Outros exemplos. Because, e aqui eu não peguei a frase inteira, porque eram umas frases muito grandes. Então eu peguei só a estrutura, ó. Quando você fala assim, because she had to go to work. To go to work, go to work, go to work. Cadê o nosso bloco de notas? Né? Go to work é ir para o trabalho, pode ser ir trabalhar. Então quando você fala assim, because she had, porque ela tinha, because she had to go to work, significa
porque ela tinha que ir para o trabalho. Because she had to go. Porque ela tinha que ir. Had to go. Because she had to go to work. Porque ela tinha que ir para o trabalho. Isso aqui está dando uma explicação. Esse because é o porquê de explicação. Então não está explicando. Não aconteceu tal coisa because she had to go to work. Porque ela tinha, por isso tem esses 3 pontinhos aqui. Porque isso aqui é uma explicação de uma frase maior, tá? E aqui a mesma coisa. Because, é uma explicação. Because he had a lot of money. Porque ele tinha a lot of money, significa muito dinheiro. Money é dinheiro, tá? Não é money. Tem gente que fala money. Você não fala money, você fala money. Money. Então, a lot of money. Muito dinheiro. Because he had a lot of money. Porque ele tinha muito dinheiro. Então, aconteceu tal coisa. Because he had a lot of money. Porque ele tinha muito dinheiro. Então, manda tudo pro Anki que você vai pegar essa estrutura do because he had, because I had, because she had e assim por diante, ok? Próxima estrutura aqui da nossa aula de Vocabulary Booster é a estrutura could not. Could not. No texto ele fala assim, I could not bear. Bear não é urso, lembra que não é urso, tem o bear de urso, mas aqui é o bear de aguentar, suportar, tolerar. No texto ele fala could not bear, não conseguia aguentar, não conseguia suportar. E eu peguei algumas estruturas usando could not com esse mesmo sentido para vocês se acostumando. Essa palavrinha could, tá? Could, vocês vão ver muito ela em inglês, tanto no positivo, sem o not, quanto could not. Vocês vão ver muito, ela vai aprender muito, às vezes ela dá uma mudada no sentido, então vamos aos poucos se familiarizando com ela, ok? Então vamos começar. Could not. Algumas estruturas aí só para você colocar no Anki, só para você começar a se familiarizar. Se você falar I could not see anything, você está falando eu não conseguia ver nada. Então, could not bear, não conseguia aguentar. Could not see, see significa ver, ver, de ver com os olhos mesmo. Então, I could not see, eu não conseguia ver anything é nada. Eu não conseguia ver nada. I could not see anything. I could not see anything. Eu não conseguia ver nada, ok? Segunda frase. He could not sleep. Ele não conseguia dormir. Vê que aqui a gente está aprendendo alguns verbos. Está aprendendo o verbo see, que é ver. Está aprendendo o verbo sleep, que é dormir. Então, ele não conseguia dormir. He could not sleep. Ele não conseguia dormir. Terceira frase. They. Ó, usamos uma palavrinha nova que a gente não tinha visto até agora. Eles. Como é que fala eles? They. Então, they could not. Eles não conseguiam o quê? Read or write. Eles não conseguiam ler ou escrever. Ou seja, não conseguiam nem ler nem escrever. They could not read or write. Frase simples, tá? Todas frases simples, mas que se você colocar no seu Anki agora e fizer as revisões, você vai aprender estruturas e verbos essenciais do inglês, fazendo pouco esforço. Então você vai aprender o could not, que é essencial, e vários verbos, como see, sleep, read, write, vai aprender o day, que você não aprendeu ainda, então aprende tudo bem certinho e manda pro seu Anki, aí depois você começa a fazer as revisões, ok? I could not see anything, he could not sleep, they could not read or write. Vamos lá! Próxima palavrinha que a gente vai aprender aqui no Vocabulary Booster é a palavra pick up, né? Da frase, so he picked up his 2 swords, é o verbo pick up. Pick up significa você pegar alguma coisa na mão. Quando você pega alguma coisa na mão, você pick up. O passado é pick it, né? Você fala como se tivesse um T aqui, pick it, tá? Mas escreve assim, pick it up. Esse é o passado. Vamos ver os exemplos, não tem muito mistério com pick up. Primeiro, the dog picked up the bone. O cachorro, the dog, pegou, picked up the bone, o osso. O cachorro pegou o osso. The dog picked up the bone. Sem mistério, manda pro seu Anki. Você já aprendeu dog, já aprendeu bone, já aprendeu pick up. Vamos que vamos, tá? Próxima frase, essa é uma pergunta. Can you pick up that book? Olha só, can you significa você pode. Porque assim, ó, you é você. Can é o verbo poder, conseguir, tá? Então quando você fala assim, quando você inverte e pergunta assim, can you? E aí você faz uma pergunta, can you? Blá, 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 blá. Você tá falando, você pode fazer não sei o quê? Você pode isso aqui? Em inglês você tem que inverter as coisas para fazer pergunta, tá? E não vamos entrar em detalhe por que acontece isso agora, só entende que quando você começa a frase com can you, você tá fazendo uma pergunta, você pode não sei o quê, ok? Então aqui na frase, can you, você pode pick up, pegar that book, aquele livro, você pode pegar aquele livro? Can you pick up that book?
Simples assim, você já está aprendendo aqui o pick up, o book você já sabia provavelmente, aprendeu agora o can you. Você pode, can you pick up that book? Manda pro seu Anki. E aqui um uso um pouco diferente, mas também bem legal. Olha só. I have to pick up my kids at school. Ou seja, eu tenho que pegar. I have é eu tenho, tá? Esse I have significa eu tenho, tá? Eu tenho. Você aprendeu o had, né? Que é o passado, né? I had, por exemplo, eu. I had seria eu tive, né? Ou eu tinha. Varia dependendo da tradução. Mas é o passado de have. O presente, né? Had é eu tive ou eu tinha. Agora, eu tenho é I have. Só um adendo aqui. E aí quando você fala I have to pick up. Você está falando eu tenho que pegar. I have to pick up. Então, I have... Cadê meu mouse? Tá aqui, achei o mouse. Às vezes eu perco o mouse. I have to pick up. Eu tenho que pegar my kids. O que é my kids? É meus filhos. Kids é crianças, mas quando você fala assim, my kids, você não está dizendo minhas crianças, é meus filhos. Então, I have to pick up my kids. Eu tenho que pegar os meus filhos at school. Na escola, você não fala in school, você não fala on school, você fala at school. Então, olha que frase legal para você já pegar vários aspectos do inglês. I have to pick up my kids at school. Eu tenho que pegar os meus filhos na escola. Aprende tudo isso aqui com pick up e mais um monte de coisa e manda para o seu Anki, tá? Próxima estrutura, se você quiser dar pausa, aqui tiver um pouco complicado, lembra que você pode dar pausa. Aqui a gente tem a tecnologia de dar pause na aula, que não tem nas aulas tradicionais, aulas presenciais, mas na aula online você pode dar pausa, você pode voltar, você pode sair, pegar uma água, tá? Fique à vontade. Vamos lá, então pick up, próxima palavrinha que a gente vai ver é muito parecida com pick up, que é a palavrinha, na realidade é o verbo take, que vem aqui do texto onde ele fala took his huge bow, que pick up e take é muito parecido. Então no texto ele fala pegou o seu enorme arco, lembra dessa parte? Took his huge bow. Então a gente vai aprender, a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo take, tá? O verbo pick up é pegar, quando você pega alguma coisa em algum lugar. O verbo take, ele também é pegar, o passado dele é took, tá? O passado é took. Então, take no presente, took no passado, ele também é pegar, mas é mais no sentido de pegar alguma coisa e levar. Ele é muito traduzido como levar de um lugar para o outro. É mais nesse sentido. Pick up vai lá e pega, tá? Take é mais no sentido de pegar e levar. Vamos ver algumas frases, como sempre, conforme você for tendo contato com a língua, você vai aos poucos, tá? Assimilando a diferença entre take e pick up. Então, por exemplo, se você fala assim... I took the pen and signed my name. Isso significa, eu peguei a caneta, I took, tá no passado, I took the pen, peguei a caneta, and signed my name. E assinei, signed my name. I took the pen and signed my name. Frase simplesinha, você já aprende o took, aprende o pen, aprende o signed, várias palavras novas aí muito legais. I took the pen and signed my name. Peguei a caneta e assinei meu nome. Outro exemplo, olha só. Take this note to your teacher, please. Olha aqui. Take this note. Note é um bilhete, é um recado, é uma nota, tá? É um bilhetinho desse aqui. Então, se sua mãe fala pra você assim, ó. Take this note to your teacher. O que isso quer dizer? Quer dizer, pega esse bilhete e leva para sua professora. Ou seja, leve esse bilhete, leve esse recado para o seu professor ou professora, tá? Teacher pode ser tanto professor quanto professora. Aí depende do contexto, não tem como a gente saber aqui. Então eu traduzi como professor, mas o contexto vai dizer, né? Se fosse uma professora, seria professora. Se fosse professor, seria professor. Mas enfim, quando você fala take this note to your teacher, você está dizendo leve este recado, essa nota, este bilhete para o seu professor. Please. Você vê que aqui o take realmente tem o sentido de pegar e levar. Take é pega e leva. Take this note to your teacher. Leve este bilhete para o seu professor. Please. E aqui a gente tem mais um exemplo bem legal, que é, olha só. Don't forget to take your umbrella, né? Don't forget to, isso aqui é outra expressãozinha que a gente já pode aprender, tá? Significa não se esqueça de. Don't forget to. Significa não se esqueça de. Don't forget to. Don't forget to take your umbrella. Umbrella é guarda-chuva. Your é seu. Então, take your umbrella seria pegar o seu guarda-chuva, mas no sentido de pegar e levar. Então, você está falando pro seu filho que ele está saindo e está meio chuvoso, você fala assim, ó, don't forget to take your umbrella. Don't forget to, não esqueça de
take your umbrella, ou seja, pegar o seu guarda-chuva, o seu umbrella, e levar junto com você. Por isso que eu traduzi como não esqueça de levar o seu guarda-chuva, tá? Don't forget to take your umbrella. Entendido? Então, pega tudo isso, manda pro seu Anki conforme, como eu disse, conforme você for tendo contato, escutando inglês, lendo inglês, fazendo seu Anki, aos poucos você vai pegar a diferença entre pick up e take, que os dois têm esse sentido parecido de pegar alguma coisa, ok? Vamos lá. Próxima estrutura, deixa eu ver, a gente tem mais algumas estruturas, mais 3 estruturas aqui. Próxima estrutura, essa aqui, ó, which was, estrutura amplamente usada no inglês. Inclusive foi até difícil achar umas frases com ela, umas frases curtas, então não achei muitas frases pequenas para mostrar. Mas which was significa basicamente, tá? Which was significa basicamente o qual era, ou também dá para traduzir de uma forma mais simples, que era. Ou também pode ser o qual foi, ou que foi. Vamos ver os exemplos aqui para facilitar, mas é muito exemplo que você entenda esse which was. Primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó. The room, o quarto, the room, which was on the second floor. Ó, o quarto que era, ou o qual era, which was, on the second floor. On the second floor significa no segundo andar. Second floor significa segundo andar. Segundo andar de um hotel, por exemplo, tá? Então, on the second floor significa no segundo andar. Então, quando você fala the room which was on the second floor, você está falando o quarto que era no segundo andar. E você pode traduzir, se você quiser, que ficava no segundo andar. A tradução pode variar. O importante é você entender o sentido de which was. The room which was on the second floor, que era, que ficava, que estava no segundo andar, was clean and fresh. Ele era limpo e fresco. Aqui esse fresh, a gente traduziu como fresco. Quando você fala que o room é fresh, é que ele é um room. Ele é um quarto que é novo, que é arejado. Não é aqueles quartos do hotel velho e que não é arejado. Ele é fresh, fresco, arejado, limpo, novo, tá? Esse é o sentido de fresh. É um pouco difícil de traduzir, então a gente traduziu aqui como fresco. Clean and fresh, limpo e fresco. Mas o importante é você pegar a frase e principalmente o which was. The room which was on the second floor was clean and fresh. Entendido? Pegou o which was? Vamos lá então. Próxima frase, também uma frase longa, tá? Essas frases longas, no início, elas podem causar um pouco de confusão no Anki, mas você vai revisando elas, estudando. Sempre que você errar, você estuda de novo, olha bem, compara, fala elas em voz alta e aí aos poucos você vai pegando, tá? Então a segunda frase fala o seguinte: Remember that case from 1957, né? Você lembra, isso aqui significa, lembra daquele caso de 1957? Remember that case, lembra daquele caso from the 1967, você fala esses dois números, ó, 19, e aí no Anki você vai ver que você vai colocar lá, ele vai falar a pronúncia certinho, 57, mas não se preocupa muito com saber pronunciar número agora não, importante você entender o que está dizendo aqui. Remember that case from 1957, which was, o qual foi, miraculously solved. Olha que palavra difícil, miraculously, né? Miraculously solved 5 years ago, o qual foi milagrosamente resolvido, solved 5 years ago, é uma pergunta. Você lembra daquele caso de 1957 que foi milagrosamente resolvido 5 anos ago? Remember that case from 1957, which was, o qual foi, que foi, miraculously solved 5 years ago, milagrosamente resolvido 5 anos ago? Uma pergunta, eu sei que é uma frase complexa, grande, mas coloca no seu Anki. Se você errar ela a primeira, segunda vez, reestuda ela, olha ela, tenta lembrar certinho do miraculously. Não precisa aprender a falar miraculously certinho, tá? Coloca lá a pronúncia só pra você ter uma base dela e segue em frente. O importante é você pegar o uso do which was. Lembra daquele caso, o qual foi milagrosamente resolvido? O quarto que era, que foi, que estava no segundo andar. Terceiro exemplo, aqui, olha só, o terceiro exemplo é um pouco diferente, porque ele é uma pergunta direta. É uma pergunta assim, ó. Which was the smartest dinosaur? Qual que foi, qual que era, né? Qual que foi, qual que era? Which was the smartest dinosaur? O dinossauro smartest, mais esperto. A palavra smart significa esperto. Agora, smartest significa o mais esperto. Então, é uma pergunta direta usando which was. Which was the smartest dinosaur? Qual que era o dinossauro mais
esperto, tá? Então, pega essas frases, estuda bem elas e aí coloca no seu Anki pra você pegar esse uso do which was, que é muito usado. E claro, com essas frases longas, né, de certa forma complexas, também você vai pegar alguns outros aprendizados, ok? Próxima estrutura, penúltima estrutura de hoje, a gente vai falar dessa estruturazinha aqui, ó, much taller than. Na realidade, eu vou pegar essa comparação, que much taller than significa muito, né, essa estrutura aqui, much taller than, com A, significa muito, taller é mais alto, então muito mais alto, e than é do que. Então a gente vai pegar essa estrutura aqui e aprender algumas variações dela, só para vocês irem aos poucos se acostumando. Então a primeira variação que a gente vai aprender, em vez de muito mais alto do que, vamos aprender much stronger than, que é muito mais forte do que. Vamos ver. Na frase, a frase é a seguinte: My right arm is much stronger than my left. My right arm significa meu braço direito mesmo. Arm significa braço, não é arma, tá? Arm é braço, my arm, meu braço. My right arm, meu braço direito. Aí quando você fala assim, my right arm, meu braço direito é much stronger than, muito mais forte do que, ó, muito mais forte do que. Se você quiser marcar no seu Anki assim com esse negrito, marca, que é bem legal. Much stronger than, muito mais forte do que my left, o meu esquerdo. Então, o meu braço direito é muito mais forte do que o meu esquerdo. My right arm is much stronger than my left. Nem precisa falar arm de novo. É muito mais forte do que my left, do que o meu esquerdo. Entendido? É fácil, né? Não tem muito mistério. Você já aprende a palavrinha arm e já aprende direita e esquerda também, ok? Depois de much strong, ops, não queria deixar tudo negrito. Depois de much stronger than, vamos aprender much better than, better, much better than. Better é melhor, Bom é good, né? Bom, como é que fala bom em inglês? Good. Como é que fala melhor? Better. Então, much better than é muito melhor do que, né? Muito melhor do que. E aí se você fala assim, I'm much better than before, você está falando, I'm muito melhor do que antes. Before é antes. Então, I'm much better than before. Simples assim, tá? Terceira estrutura é much bigger than. Much bigger than é muito maior do que, né? Em inglês, grande é big, maior é bigger. Tá? Então, quando você fala much bigger than, você está falando muito maior do que. E aí, quando você fala assim, ó, ele era, he was, much bigger than, ele era muito maior do que I thought. Essa palavrinha aqui é um pouco difícil, tá? Você não precisa aprender a pronunciar ela agora, vai se acostumando com ela conforme você ouve, principalmente aí no Anki, tá? Thought é pensei, I thought é eu pensei, tá? O presente, só por motivo de curiosidade, é I think, eu penso. I thought é eu pensei. É um pouco difícil mesmo, você não precisa se preocupar com a pronúncia agora. Aprende só as frases. He was much bigger than I thought. Ele era muito maior do que eu pensei. E aí você vai se acostumando aos poucos com essa estrutura. Much bigger than, much better than, much stronger than, much taller than. Ou seja, a gente está aprendendo padrões no inglês e é isso que vai fazer o seu inglês decolar. Logo depois dessa primeira semana, depois que você fizer o cronograma lá do Hidesato, do texto, e você fizer as revisões do Anki, você já vai notar que tem muito mais inglês na sua cabeça, tá? E para terminar essa nossa Vocabulary Booster Lesson 1, a gente vai terminar com a estrutura Start Out, que tá lá no texto, nessa parte que fala Strapped his quiver on his back, amarrou o quiver, a aljava dele nas costas dele, and started out, né? Start Out é uma palavrinha. Start é começar. Start out significa quando você começa um grande empreendimento, ou quando você parte numa jornada. Vamos ver alguns exemplos aqui com start out. Lembrando que start out é o presente e o passado de start out é started out. Started. Aí started out. Vamos lá. Exemplos com start out. Tem dois exemplos no passado e um no presente. Primeiro, he started out as a salesman. Ou ele começou, he started out, ele começou as a salesman. Salesman quer dizer vendedor. Então, ele começou as a salesman, quer dizer
como um vendedor. Ou seja, tá falando de um grande, não tá falando, ele começou uma coisinha ali, não. Tá falando provavelmente da carreira inteira dele. Então por isso que usou start out, tem esse sentido de começar uma coisa maior. Então, he started out, ele começou as a salesman, como um vendedor. E aqui você já tá pegando alguns outros padrões, como por exemplo, as a, como um, né? Vocês já lembram lá no texto, vocês já aprenderam, né? Ops, que eu coloquei errado. Known to all as, conhecido, vocês aprenderam, ó, conhecido por todos como. Então olha aqui, ó, esse as de como, né, que vocês aprenderam lá no início do texto do Hidesato, ele já vai se repetindo aqui em outras frases. E é essa repetição das mesmas estruturas, assim, de uma forma um tanto inconsciente, que vai fazendo o inglês fixar na sua cabeça, né? Você olha aqui, eu já sei esse as porque eu vi lá naquela outra frase. É uma coisa que acontece naturalmente. Você vai se expondo ao inglês, você vai lendo textos, escutando textos, fazendo o seu Anki, e aí naturalmente você vai pegando o inglês, tá? Então, he started out as a salesman. Ele começou como um vendedor. Próximo exemplo. The owner started out working in the kitchen. Então, olha só. O dono começou, owner significa dono, proprietário de uma loja, de um local, tá? O dono fala owner. Então, the owner, o dono, the owner, started out, então o dono começou, vamos marcar aqui, o dono começou, the owner started out, working in the kitchen. Working é trabalhando, trabalhando. In the kitchen é na cozinha. Kitchen é cozinha, in the kitchen é na cozinha. Então, provavelmente deve ser aquelas histórias. O dono começou trabalhando na cozinha, depois virou restaurante, depois virou garçom, depois trabalhou no caixa, depois isso, depois aquilo, e aí virou dono do lugar do restaurante. Sei lá, tá? Mas o importante é a frase. The owner started out, o dono começou working in the kitchen, trabalhando na cozinha. E a última frase para terminar essa nossa primeira lição aqui do Vocabulary Booster, baseada no My Lord Bag of Rice Part 1, é Some businesses start out as hobbies. Ou seja, alguns negócios, businesses são negócios, né, empreendimentos, empresas, tá? Some é alguns, então some businesses, alguns negócios, start out, aqui tá no presente, então começam as hobbies, como hobbies. E aí que eu nem traduzi hobbies, porque hobby é um hobby, né? É uma atividade. Às vezes você começa o seu negócio, é só um hobby, não era um negócio. E aí com o tempo você vai trabalhando naquilo lá e deixa de ser um hobby e vira um negócio. E é disso que essa frase está falando. Some businesses start out as hobbies. Alguns negócios começam como hobbies. E com isso, pessoal, a gente termina a nossa lição aqui do Vocabulary Booster. Lembrando, todas essas frases aqui que eu passei para vocês, não claro essas aqui que é as frases do texto, mas todas as frases aqui com estruturas e exemplos que a gente passou uma por uma, todas elas você coloca no seu Anki, tá? Você manda todas essas frases pro seu Anki e aí depois que você mandar, depois aqui da aula, acabou a aula, mandou todas as frases pro seu Anki, você começa a revisar o seu Anki, muito importante. Cadê o nosso bloco de notas, tá? Muito importante, você começa a revisar, deixa eu fechar o seu Anki, revisar o seu Anki todo santo dia. Isso é muito importante. Você pega aqui, toda vez que tiver uma lição de Vocabulary Booster, vai ter várias frases novas. Você pega essas frases, vai lá no seu Anki e insere no seu Anki. Isso é uma coisa. Vocabulary Booster, frase nova para aprender, coloca no seu Anki. Agora, além disso, todo santo dia, 7 dias por semana, 30 dias, aí depende de quantos dias tem o mês, mas todo santo dia você abre seu Anki e faz a revisão das suas frases, como eu ensinei na aula sobre o Anki, sobre como baixar, instalar e usar o Anki. Certo, pessoal? Posso contar com vocês que vocês vão fazer a revisão do Anki todo dia, vão aprender todas essas frases, vão colocar todas no Anki, vão fazer a revisão todo dia, vão estudar o My Lord Bag of Rice lá na aula e depois vão seguir todo o cronograma que a gente passou para vocês. Se você fizer isso, essa é a nossa primeira semana de estudos, você já vai perceber que o seu inglês já vai melhorar, que já vai estar entrando muito inglês na sua cabeça. E é essencial que vocês façam tudo isso, porque nessa primeira semana a gente tem só um texto, é só um texto do My Lord Bag of Rice, mais a lição do Vocabulary Booster. Mas a partir da semana que vem, a gente já vai trabalhar com 2 textos por semana. Essa primeira semana eu deixei um para vocês irem se acostumando, o pessoal aprender a usar o Anki, aprender a instalar o Anki, colocar as frases. Tem muita gente que ainda precisa daquele tempo para se acostumar com a metodologia. Mas depois dessa semana, né, tanto que vocês têm 2 dias para estudar o texto, eu falei lá, não é 5 dias, não é 7 dias, são 2 dias. A partir da semana que vem a gente entra num ritmo de 2 textos da semana e aí eu vou passar certinho o cronograma para vocês, ok? Então, pessoal,
uma ótima semana para vocês de estudo, assiste todas as aulas, coloca tudo em prática. Se você tiver dúvida sobre como fazer alguma coisa, não estiver conseguindo, lembra que o nosso e-mail de suporte é alunos@mairovergara.com, isso é muito importante, tá? alunos@mairovergara.com. Tá com dúvida, não tá conseguindo, tá com algum problema, qualquer coisa, tá? Manda e-mail no alunos@mairovergara.com, que a nossa super equipe de atendimento vai te atender em no máximo um dia útil, tá? Se demorar um pouco para chegar a resposta, não fica desesperado, a equipe vai chegar no seu e-mail. É que essa primeira semana a gente tende realmente a receber muitos e-mails, mas qualquer dúvida você manda lá. Se você não tiver dúvida, não tem problema nenhum, não precisa mandar nada, manda ver, segue o cronograma, faz o Anki e a gente se vê na semana que vem até me atrapalhei um pouquinho. E a gente se vê na semana que vem no segundo módulo do nosso curso com mais aulas, mais Vocabulary Booster e todas as novidades que a gente tem aí pela frente. Um grande abraço, bons estudos e até semana que vem no módulo 2. Até mais!